Você sente que você está bebendo demais e quer repensar a sua relação com o álcool? Então fica aqui comigo. Vamos bater um papo sobre a minha história e sobre como que eu consegui sair de um lugar muito nebuloso dentro desse âmbito do consumo de álcool. Existe um estudo de um cara chamado David Nutt, da Imperial College of London, que quando eu vi os resultados desse estudo, recebi um vídeo falando sobre isso, eu não acreditei e fui ler o estudo na íntegra para entender do que esse cara estava falando de verdade. Eu vi um vídeo falando sobre os resultados desse estudo e falando sobre como o álcool tinha mais características negativas e um poder de destruição maior do que drogas como a cocaína, a maconha e os cogumelos mágicos. E na época que eu vi essa notícia, eu estava muito imerso no álcool. Eu estava tão imerso e bebendo todo final de semana e às vezes alguns dias da semana, e eu não me dava conta do quanto que isso estava me prejudicando e o quanto que isso estava sendo ruim para mim e para as minhas relações e para as pessoas ao meu redor. E esse estudo do David Nutt, na realidade, fala muito sobre isso. Ele cria um grau de escalas para as drogas, mas na realidade ele vai citando os tipos de problemas que cada droga causa. E existem drogas que causam mais problemas para si e existem drogas que causam mais problemas para os outros, para a relação que você tem com os outros ou com a sua comunidade, com a sua sociedade. Nesse contexto, o álcool aparece como a pior droga, galera. Simplesmente é aqui no balanço entre fazer mal para você e fazer mal para os outros, é a pior de todas. Agora, eu queria contar um pouco da minha história com o álcool. Eu comecei a beber relativamente tarde, assim, na idade legal para beber, com 18 anos, mas eu sei que a maioria das pessoas, pelo menos que eu conheço, começou a beber antes dos 18 anos. E durante muito tempo, a minha relação com o álcool foi saudável, assim, na medida que dá pra ser saudável. Mas foi dos meus 20 aos meus 24 anos que a minha relação com o álcool piorou consideravelmente. Eu comecei a tocar mais, pra quem não sabe, eu sou músico, e nesses ambientes de festa, nesses ambientes de música, a gente sempre tomava uma cerveja, que foram evoluindo, e até um ponto que eu não conseguia mais dar rolê no final de semana sem tomar cerveja ou alguma bebida alcoólica. E durante os 4 anos que eu passei nessa fase onde eu mais bebia, a coisa foi escalando. Eu cada vez ia bebendo mais, ia passando mal, esquecendo das coisas, o que eu acho que é uma tristeza, né? A gente se junta com os amigos para ter bons momentos e curtir, e depois a gente se esquece de tudo, né, quando a gente bebe demais. Até um ponto que foi a minha chave de virada, o meu ponto de, eu não quero entrar mais nesse submundo que eu tô entrando. Aconteceu 2 vezes de eu perder a cabeça, gente, e ser completamente desagradável com pessoas que eu amo muito. Foram em momentos que eu já tava meio mal da cabeça e com o abuso de álcool isso foi escalonando, até eu ser uma pessoa que xinga os outros ou que quer tirar vantagem. E é algo que eu não sou, eu não brigo com ninguém, eu não faço nada com ninguém dessa maneira. E quando isso aconteceu pela segunda vez, eu falei pra mim mesmo que eu não queria mais saber de álcool. Eu ia parar por um tempo e eu ia ter que mudar minha relação com o álcool. Isso foi no Réveillon de 2025 para 2026 e eu passei, então, praticamente 6 meses sem beber. Durante esse tempo, foi muito interessante ver como a gente se adapta aos rolês sem o álcool. Então eu comecei a beber cerveja sem álcool mesmo, ou simplesmente a tomar, sei lá, água com gás, mas ainda dava rolê com meus amigos, ainda saía com a minha namorada, ainda fazia e tinha toda a minha vida social, só que sem as bebidas alcoólicas. E agora pro final desse período, né, eu decidi ficar 6 meses sem beber, e mais agora pro final desse período eu já tô abrindo algumas exceções, como foi o aniversário do meu melhor amigo e o último jogo da Copa, eu também tomei uma cerveja, porque eu também pensei que não basta a gente tampar o sol com a peneira, a gente que tem esse problema com o álcool, não basta a gente tampar o sol com a peneira e simplesmente se proibir, porque eventualmente a gente vai beber, sabe? A gente vai falhar, isso vai acontecer. Ao invés da gente se proibir 100% e tentar parar, eu acho que o caminho, na realidade, é a gente se educar. Então, eu criei alguns gatilhos e algumas regras para mim, para quando eu for beber,
eu não quero mais ultrapassar esses gatilhos porque eu não quero mais ter os mesmos resultados de antigamente. E, gente, são regras simples. Tomar mais água quando você está bebendo, perceber o seu nível de embriaguez e reduzir a bebida. São coisas tão básicas, mas que dos 20 aos meus 24 anos eu não tinha. E por isso que eu dava tanto trabalho, fazia tanta besteira quando eu tava bebendo. E eu acho que pra você que ficou até aqui nesse vídeo, reveja sua relação com álcool, veja até que ponto que você não tá perdendo momentos, perdendo pessoas por conta dessa droga. Eu te sugiro tentar, né, dar rolês sem beber. Por que não? Eu acho que quando a gente começa a relacionar sempre o momento de lazer e de encontro com amigos com bebida, vai ficando cada vez mais difícil de sair desse labirinto. Então, às vezes, você pode tentar sair um dia para tomar um café ou até mesmo ir para um bar, mas não beber, para aos poucos ir desconstruindo essa ideia de toda vez que você tem que ver seus amigos, você tem que beber. Porque não desconstruir essa ideia também é meio difícil, porque a gente abre mão da vida social e de ver nossos amigos. O que é uma coisa que ninguém quer. Eu acho que indo por esse caminho, a gente acaba sendo mais suscetível a voltar para um vício do que mais suscetível a parar ou a repensar nossa relação com a bebida alcoólica. Então, eu quero muito saber a sua história. Comenta aqui o que você acha de tudo isso que eu tô falando. Se você tem esse problema com bebida alcoólica, saiba que você não tá sozinho. Isso é muito mais comum do que parece. Tente repensar a sua relação com álcool. Vamos tentar parar um pouco, dar uns rolês sem e ir cada vez nos tornando mais conscientes do que a gente está ingerindo e de que forma que a gente está agindo. Um beijo pra vocês, rapaziada. Que Deus abençoe vocês sempre.